Olá pessoal, me chamo Léo Machado, sou pedagogo, psicólogo e também professor de teatro. Antes de mais nada, gostaria de convidar-lhes, se quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, a entrar no meu canal. É só ir nesse endereço que está passando aqui ou conferir os endereços que estão aqui ao fundo. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre mitologia grega e mais especificamente sobre os 12 trabalhos de Hércules. Mas para que possamos falar um pouquinho sobre Hércules, precisamos entender o contexto em que essa história se passou. Para os gregos antigos, existia um lugar chamado Olimpo, que era na verdade considerado a morada dos deuses, mas cá entre nós, dizem que lá estava longe de ter uma harmonia celestial. Entre os deuses, o mais poderoso era Zeus, conhecido como Deus do Trovão. Ele era casado com Hera, a deusa da família, fidelidade e casamento. Só que havia um probleminha no paraíso celestial. Hera, a deusa da família, era constantemente traída por Zeus. Ele gostava de sair do Monte Olimpo e descer até a Terra para namorar com as mortais, com as humanas. Veja só você. E foi numa dessas escapulidas que Hércules, filho de Zeus com Alcmena, acabou nascendo. Uma espécie de semideus, uma mistura de um deus com uma humana. E você sabe quem não gostou nadinha dessa história? Claro, Hera. Foi aí que ela convenceu Euristeu, rei de Micenas, que era uma espécie de adorador dela, a fechar um acordo para começar a perseguir o Hércules. Foi assim que Euristeu começou a mandar Hércules numa série de missões, em trabalhos que pareciam impossíveis de serem feitos, conquistados. Foi em meio a essa tramóia, a esse plano de vingança, que o nosso herói começou essa jornada que ficou conhecida como os 12 Trabalhos de Hércules. Você já ouviu falar sobre essa história? Sabe que trabalhos eram esses? Fiquem ligados e confiram essa contação. Trabalho de Hércules número 1. O leão de Nemeia. Existia um leão monstruoso que descendia do gigante Tifão, um dos grandes inimigos de Zeus. Hércules recebeu a ordem de derrotar esse monstro e levar sua pele de volta. Só que, na verdade, a esperança de Hera era de que a fera levasse a melhor. O gigante leão era invulnerável. Flechas sequer conseguiam penetrá-lo. Hércules precisou recorrer ao corpo a corpo para conseguir sair vitorioso. Trabalho de Hércules número 2. A Hidra de Lerna. A Hidra, que habitava os pântanos de Lerna, era mais um monstro, filha do gigante Tifão. Ela tinha o corpo de dragão e 9 cabeças de serpentes marinhas, e quando uma era arrancada, outra nascia no lugar. Contudo, havia uma cabeça imortal, e ao tirá-la, Hércules conseguiu derrotá-la. Trabalho de Hércules número 3. A Corça de Cirínia. Taíget, a ninfa, espírito feminino que era perseguido por Zeus, foi transformada por Ártemis, deusa da caça, em uma corça com chifres de ouro, pés de bronze e uma enorme velocidade. A corça de Cirínia, por ser um animal sagrado, tinha uma enorme força e agilidade, o que levou Hércules a persegui-la por um ano inteiro, até que, por fim, em um descuido, conseguiu capturá-la. Trabalho de Hércules número 4. O javali de Erimanto.
O quarto trabalho de Hércules foi o de capturar, vivo, no Monte Erimanto, um enorme e furioso javali e levá-lo até Euristeu. Hércules, com a força dos seus berros, expulsou a fera do seu esconderijo e a perseguiu. Ao capturá-la, levou até o palácio de Euristeu, mas esse, ao ver o monstro, foi tomado de pavor e se escondeu. Trabalho de Hércules número 5. Os estábulos de Álgias. Como nem só de caçar monstros vive um herói, o quinto trabalho dado a Hércules foi o de limpar os estábulos do rei Álgias, que tinha o maior rebanho de toda a Grécia, mas que seus currais, pasmem, nunca haviam sido limpos. E o detalhe, Hércules deveria limpá-los em apenas um dia. A missão parecia impossível e foi pensada justamente para envergonhar nosso herói. Mas Hércules, cheio de sagacidade, desviou o curso do rio Alfeu em direção aos estábulos, conseguindo deixar tudo limpo e completar a tarefa. Trabalho de Hércules número 6. Os pássaros do Estínfalo. Em um lago de nome Estínfalo, haviam numerosas aves com bicos de ferro que devoravam todos os recursos da região, sementes, frutos e colheitas, e Euristeu ordenou um fim àquele flagelo. Com castanholas de bronze, Hércules fez um barulho que atraiu os pássaros para uma emboscada, e assim foram sendo abatidos a flechadas com flechas cobertas do veneno da hidra, deixando-as infalíveis. Olha quanta coisa impressionante Hércules já fez, e veja só, chegamos apenas na metade da jornada dos 12 trabalhos. Mas você está prestando atenção? Vamos fazer um rápido exercício e tentar lembrar, até agora, quais trabalhos Hércules já fez? Ele enfrentou um leão, ele derrotou a hidra, ele capturou a corça, ele prendeu o javali, ele limpou os estábulos e ele eliminou aqueles pássaros. E aí, como é que está a sua memória? Conseguiu lembrar de toda a sequência dos trabalhos? Vamos ver então os próximos trabalhos que Hércules executou. Trabalho de Hércules número 7. O touro de Creta. Agora, na Grécia, não haviam mais monstros nem tarefas à altura do herói, e Euristeu teve de procurar, no estrangeiro, novas provas. Foi quando mandou Hércules para Creta para capturar o touro enviado pelo deus do mar, Poseidon. Hércules derrotou o terrível touro agarrando-lhe pelos chifres, capturou e carregou em seus ombros de volta a Euristeu, que não soube o que fazer com o animal, e resolveu libertá-lo. Trabalho de Hércules número 8. Os cavalos de Diomedes. O rei Diomedes tinha um rebanho de cavalos que alimentava não com grama, mas com carne, e que semeavam o terror por sua violência e ferocidade. Hércules, no seu 8º trabalho, derrotou e capturou os 4 cavalos carnívoros de Diomedes e os levou para Euristeu, que os soltou e dedicou a Hera. Trabalho de Hércules número 9. O cinturão de Hipólita. Euristeu sentia-se cada vez mais embaraçado e envergonhado. Já não sabia qual tarefa impor para Hércules. Foi quando sua filha manifestou o desejo de possuir o cinto de Hipólita, rainha das Amazonas, dada a ela por Ares, deus da guerra, em reconhecimento ao seu poder de batalha. Travou-se uma luta e, por fim, derrotada, Hipólita entregou seu cinturão a Hércules, que o levou à filha de Euristeu. Trabalho de Hércules número 10. Os bois de Gerião.
Do outro lado do oceano, nas Terras Vermelhas, vivia Gerião, um gigante de 3 cabeças, nascido do sangue da Medusa, que possuía rebanhos de bois únicos, que despertaram a cobiça de Euristeu, o qual mandou Hércules ir tomá-los. Houve uma batalha entre Gerião e Hércules, que, com suas flechas envenenadas com sangue da hidra, o venceu, levando o gado para Euristeu, que, sem saber o que fazer com ele, o sacrificou em nome de Hera. Trabalho de Hércules número 11. Os frutos dourados de Hespérides. Euristeu alimentava a fantasia de possuir os pomos de ouros, frutos dourados pertencentes a Hera, plantados em seu jardim na África, e assim mandou Hércules ir de encontro a eles. Contudo, apenas o titã Atlas poderia pegá-los no jardim sem problemas. Como foi dito, Atlas era um titã, seres poderosos antes da Era dos Deuses, cujo Zeus, como punição, lhe fez suportar nos ombros o peso da abóbada celeste. Ele decidiu ajudar Hércules, desde que esse ficasse em seu lugar, substituindo pelo tempo necessário a colheita dos frutos. Mas se liga no que aconteceu. Após pegar os frutos, Atlas declarou, rindo, que ele mesmo iria levar os pomos a Euristeu. Hércules, mesmo furioso, manteve a calma e, como estratégia, decidiu concordar, mas apenas pediu para que lhe pusesse uma almofada ao ombro para aliviar um pouco a dor do peso. Quando Atlas levantou a abóbada do céu, por um instante, Hércules rapidamente se esquivou e saiu do local, deixando Atlas novamente preso em seu fardo. E, finalmente, trabalho de Hércules número 12. Cérbero, o monstro infernal. Em seu último trabalho, Hércules teve de descer ao mundo inferior, pois Euristeu queria possuir o cão Cérbero, monstro de 3 cabeças que vigiava os mortos para Hades, deus do submundo. Hércules enfrentou Cérberos apenas com suas mãos e o dominou na força bruta, forçando-o a obedecê-lo e levando-o até a superfície. Mas Euristeu, quando o viu, teve mais medo do que nunca. Ufa, Hércules fez muita coisa mesmo, hein? Mas me conta uma coisa, em relação à segunda sequência dos 12 trabalhos de Hércules, vocês conseguiram se lembrar? Vamos fazer esse exercício? Ele prendeu o touro, ele capturou os cavalos, ele pegou o cinturão, ele aprisionou os bois, ele pegou os frutos dourados e, por fim, ele derrotou o cão Cérberus. Bem, vamos chegando ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado da contação sobre os 12 trabalhos de Hércules. Não se esqueçam, querendo conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, segue lá nesse endereço que está aparecendo aqui do lado e confiram uma série de outras contações com muita lenda e curiosidade. Gratidão para você que assistiu até aqui e nos vemos numa próxima oportunidade. Fui!